Bem-vindo, aluno, aluna, você que me acompanha, eu sou o professor Alex e nós então vamos refletir a sociologia dentro de um contexto agora nacional. Vamos observar a nossa realidade histórica e também essa perspectiva que nós temos sobre a sociologia brasileira. Por isso que eu reservei nessa aula um pouquinho para que a gente possa conversar, como por exemplo, sobre o que é o brasileiro. Algumas perguntas são interessantes para que a gente possa pensar, eu acredito que talvez você já tenha se deparado com elas, mas é sempre importante retornar a essas perguntas para que a gente possa estabelecer uma visão que nós temos agora de mundo e uma visão nacional e também uma visão que você tenha de si mesmo. Vamos lá, quem é o brasileiro? Já parou para pensar isso? Se fosse para que você definisse brasileiro, até onde a sua capacidade de definição ela vai? Será que a gente consegue definir apenas conceitualmente? Será que a gente consegue fazer uma reflexão sociológica, filosófica sobre isso? A outra questão importante que surge no texto de um escritor chamado Rodrigo Cavalcanti é essa ideia também. De onde vem o nosso jeitinho brasileiro, o nosso modo de falar, aquela nossa malandragem que dizem que só os brasileiros têm? A cara do brasileiro vem de onde? E ao mesmo tempo, outra perspectiva, que essa daqui também é tão importante quanto as outras, mas ganha um quê a mais, que é a ideia de como somos vistos pelos estrangeiros. Se você já teve a oportunidade de conversar com um estrangeiro, e se você não teve ainda, procure se encontrar, procure conversar e pergunte qual é a realidade transmitida pelos estrangeiros sobre de quem é o brasileiro. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto do próprio Rodrigo, quando ele nos diz o seguinte, ó. A questão, porém, fica um pouco mais complicada quando se trata de buscar a essência do que se convencionou chamar de caráter nacional, aqueles traços que explicam uma série de comportamentos que costumamos encarar com naturalidade, mas que quase sempre causam surpresa entre os estrangeiros. Ou seja, tentar definir o que é o brasileiro, tentar definir o que é qualquer pessoa de qualquer nação, não é uma tarefa fácil, como o próprio Rodrigo ele já nos diz. Essa ideia de buscar uma essência parece que para nós é tão simples, mas que quando a gente vai exteriorizar, quando a gente vai falar, a coisa ela acaba complicando um pouco mais e é claro que vai causar estranheza para os próprios estrangeiros. Dê uma olhadinha nesse trechinho que eu tirei desse texto e coloco para vocês. São alguns estrangeiros que têm uma visão do que é o Brasil. Então a gente tem a Brook, né? Correspondente da revista inglesa, Economista, a Economia em São Paulo, é mais uma que diz a um só tempo, encantado e estarrecido com certos traços do povo brasileiro. Olha o que ele diz. Quando cheguei ao Brasil pela primeira vez, vi garis em um desfile pelas praias do Rio, numa cena impensável para um americano. Em compensação, ele diz, não entender a espécie de amnésia coletiva diante de casos graves de violência e impunidade. A maioria dos brasileiros sabe mais sobre o atentado terrorista do dia 7 de julho, em Londres, do que da chacina na Baixada Fluminense, que matou 29 pessoas no dia 31 de março de 2005. Então percebam que o Brook ele coloca essa percepção que ele tem do povo brasileiro. Se por um lado algumas características encantam, seja lá o europeu ou o americano, de outro lado também existem aí grandes questões que precisam ser repensadas. O que de fato nós sabemos de nós mesmos e o que de fato os outros sabem de nós. Seriam os outros mais conhecedores do povo brasileiro do que o próprio povo brasileiro? Quando ele chama atenção para essa amnésia que nós temos, de repente fechar os olhos ou desconhecer acontecimentos importantes que fazem parte da nossa nação. E ao mesmo tempo essa busca focada em querer de repente se igualar a uma outra nação do que propriamente se reconhecer como brasileiro. É engraçado que às vezes as pessoas elas gostam de instaurar uma descendência alemã, italiana, uma descendência árabe, e enobrecem toda essa perspectiva, essa descendência, né, essa árvore genealógica, e esquecem que a ideia de ser brasileiro ela também é importante. Às vezes o sobrenome acaba falando um pouco mais alto. Vamos lá.
Estamos dentro então do estereótipo, essa característica, essa imagem preconizada, essa imagem preconcebida. Muitas vezes o Brasil é associado ao carnaval e futebol, mas será que o Brasil é só isso? Né? Alguns estrangeiros também vão dizer que o brasileiro é aquele povo mais afetivo, mais chegado. Engraçado que isso muda também, para quem já teve a oportunidade de viajar pelo nosso país, a forma de ser recebido em Curitiba é diferente de ser recebida no Rio de Janeiro, na Bahia, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Então percebam que essa afetividade, essa forma, essas realidades brasileiras, elas são parte de uma imagem preconcebida, preconizada por todos aqueles que entram em contato conosco. Dentro do contexto histórico, uma coisa interessante. O Brasil sempre foi visto pelos europeus, sobretudo ali por volta de 1800, esse interesse pelo Brasil ele começa a crescer quando a família europeia, a corte, a nobreza portuguesa vem para o Brasil. E começa então esse primeiro contato que se tem com o Brasil, justamente de ser visto como o novo jardim do Éden, um novo paraíso aqui na Terra. As histórias que eram contadas, retratadas e ditas por aqueles que estiveram aqui no nosso país criavam cada vez mais um apreço muito grande da elite europeia que se interessava cada vez mais pelo nosso país. Inclusive o próprio Dom João VI pede para que um grupo de intelectuais europeus, convida um grupo de intelectuais europeus para que venham ao nosso país, para que venham ao Brasil e comece então a retratar essas características, esse aspecto, esse país tão interessante para a elite europeia. Ficou conhecida então até mesmo uma missão artística francesa veio ao nosso país com a missão justamente de caracterizar e levar para a Europa a realidade, expressar a realidade que estava contida aqui no nosso país. Em 1816, inclusive, é criada a Fundação da Escola Real de Ciências e Artes e Ofícios, justamente por esse objetivo. Temos aí, por exemplo, o Jean-Baptiste Debré, que vai fazer registro por meios de pintura dentro do nosso país. Observem essa primeira pintura que ele retrata, o guerreiro indígena a cavalo. Pensem essa imagem em 1800 chegando à Europa. É uma Europa que já, de certa forma, avança historicamente, já bem transformada, onde essa imagem ela já não retrata uma realidade europeia. Então o Debré ele vai fazendo esse registro por meio de pinturas. E ele busca, então, representar o Brasil nessa viagem pitoresca histórica que ele faz pelo Brasil. Trabalhos, vestes, flora, então, começam a chegar na Europa. Outro pintor interessante da gente observar, procurem as obras, pesquisem as obras. Você, enquanto brasileiro, tem a missão de fazer isso, conhecer a história do seu país. É o pintor alemão Johann. E ele vai também tentar retratar agora o cotidiano das colônias no nosso país. E olha só que realidade interessante que ele, em vez de ele estabelecer uma pintura do aspecto nobre, olha só essa realidade que está sendo retratada aí para vocês, a habitação dos negros. Então imagine mais uma vez essas obras de arte, essa compreensão brasileira chegando na Europa. É claro que vai causar um grande alvoroço e um grande interesse. Tanto o Debré quanto o Hugendas, que é o alemão, então eles se tornam grandes fontes de conhecimento sobre aquilo que o Brasil apresenta, ou seja, começa aí a ser criado um novo modelo, um tipo de brasileiro. Eles começam a representar o Brasil como de fato eles viam. E é claro que vão despertar curiosidade e salientam o pensamento do povo europeu, observando o Brasil de forma mais mística, mais exótica e mais misteriosa. Tem um pensador chamado, escritor Sérgio Buarque de Holanda, eu queria que vocês acompanhassem o pensamento dele ali, quando ele fala desse aspecto da cultura brasileira, uma manifestação que divergia da tradição europeia e que eram analisados, ou seja, esse afastamento. Deem uma olhadinha na perspectiva que ele coloca. É o próprio sonho de riquezas fabulosas que no resto do hemisfério há de guiar tantas vezes os passos do conquistador europeu. É, em seu caso, constantemente cerceado por uma nação mais nítida, porventura das limitações humanas e terrenas. No fundo, o que ele está colocando? A tradição brasileira,
nada mais é do que a herança dos primeiros colonizadores europeus, ou seja, a cultura brasileira foi retratada da forma como os lusitanos viam, como os europeus viam. E é daí que vem os nossos tipos, os nossos estereótipos. Observem essas 3 questões, reflitam, pensem, questionem, para que vocês possam se conhecer e se definir. Quem é o brasileiro? O que pensam de nós? E o que pensamos sobre nós mesmos? Agradeço a todos, um grande abraço e até a próxima.